Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Cursos. Vamos lá? Mais uma aula, professor Bruno Lira, para a gente dar continuidade ao nosso curso de licitações e contratos. Pessoal, seguinte, nós já falamos sobre a modalidade de licitação concorrência, nós já falamos pregão, nós já falamos sobre o concurso e agora vem aqui comigo para a gente falar sobre o leilão, tá bom? Falamos três, faltam duas, falta o leilão e o diálogo competitivo. Vamos seguindo para a gente falar delas também. O leilão, pessoal, primeiro que você deve saber, o leilão serve para quê, professor? O leilão serve para alienar, apenas para isso. A única função do leilão, gente, é vender. Alienação de bens, somente isso, tá bom? Então é a única função do leilão. E eu reforço o que eu já falei para você. Toda alienação de bens exclusivamente deve ser feita por leilão. Toda e qualquer alienação de bens deve ser feita única e exclusivamente por leilão. A nova lei de licitações ela muda todo esse paradigma, não existe mais a possibilidade de se alienar por outra modalidade. Já conversamos sobre isso. A lei traz um conceito legal dizendo que o leilão é uma modalidade de licitação para alienação de bens, imóveis ou móveis, independentemente dos valores, tá, pessoal? Antigamente, na lei 8666, existe um teto de valor para bens móveis e os bens imóveis para serem vendidos por leilão eram apenas alguns bens imóveis, não eram todos. Existia uma certa restrição. Para ser vendido por leilão, ele tem, por exemplo, que ter sido adquirido pelo Estado por meio de dação em pagamento ou decisão judicial. Tem uma restrição em relação a isso. Aqui não. Todos os bens móveis e imóveis só podem ser alienados por leilão, sem limite de valor. Tá bom? Aí ele diz assim, olha, esses bens, eles devem ser inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer maior lance. Deixa eu dar uma observação com você aqui. Seguinte, primeiro, o tipo de licitação a gente já sabe, né? O critério de julgamento do leilão é o maior lance. Porém, pessoal, o leilão, ele tem uma peculiaridade aqui, que é a respeito desses bens. Como é que esses bens eles vão ser, quando eles podem ser alienados? A lei está dizendo aqui, ó, quando eles forem inservíveis ou legalmente apreendidos. Legalmente apreendidos, pessoal, são bens que foram apreendidos pelo Estado por algum tipo de ilegalidade. Então, por exemplo, você foi lá nos Estados Unidos e comprou 10 aparelhos de celular. Aí você quer trazer esses aparelhos de celular para o Brasil sem pagar imposto de importação, né? Você quer dizer que é para uso próprio. Mentira, você quer trazer para vender. Aí você quer trazer para vender sem pagar imposto de importação. O que é que pode acontecer nesse meio do caminho aí? Você pode ser pego pela Receita Federal, pela alfândega, e eles podem apreender a sua mercadoria. Quando eles apreendem essa mercadoria, eles podem vender por meio de leilão. Eles apreenderam, você está com a questão de ilegalidade ali, você perde a propriedade, eles apreenderam, e eles podem vender, alienar esses bens, pode acontecer, da alienação desses bens acontecer pelo Estado, por meio do leilão, tá bom? O segundo caso, pessoal, são no caso de bens inservíveis. Bens inservíveis são bens públicos dominicais. Eu vou falar um pouquinho com você sobre isso aqui, tá bom? Antes de seguir para esse ponto, só para destacar que no leilão, o procedimento licitatório é um procedimento especial. Mais uma vez, repito, não segue o rito do artigo 17. Ele é um procedimento especial com regras previstas em regulamento, tá bom? O concurso tem regras previstas em edital, mas o leilão tem regras previstas em regulamento. Esse regulamento deve ser editado pelo Executivo para dispor como será o procedimento do leilão. Ok, pessoal, show de bola. Olha só para reforçar aqui o objeto, aqui é só para reforçar o objeto desses bens que podem ser vendidos por meio do leilão. Aí nessa tela aqui você vê, ó, são bens imóveis ou móveis que são inservíveis ou que são legalmente apreendidos. Então são essas duas situações que nós já conversamos. Legalmente apreendidos, eu acho que você já entendeu. O Estado apreende algum bem de um particular porque esse bem está com algum tipo de ilegalidade. Eu dei o exemplo aí dos aparelhos de celular que comumente acontece, né? A galera quer importar sem pagar imposto e aí essa mercadoria fica apreendida. Ok, pessoal? Ok. Uma coisa muito importante é sobre essa questão dos bens inservíveis. Primeiro, o bem público
para ser um bem público inservível, ele é classificado como bem público dominical. Quando a gente estuda a classificação dos bens públicos, existem 3 espécies de bens públicos, né, gente? Existe o bem público de uso especial, o bem público de uso comum do povo e o bem público dominical. O bem público de uso especial é aquele que está tendo uma destinação específica pelo Estado, é aquele que está afetado ao serviço público. É um carro oficial do Estado, é um prédio em que funciona a Secretaria de Estado. Um bem público de uso comum do povo é aquele bem que tem uma utilização comum e de maneira igual pela sociedade, aquele bem que está aberto ao público para utilização livre. Essa utilização pode ser gratuita ou mediante algum tipo de retribuição. Então são praças, rios, mares, estradas, bens públicos de uso comum do povo. E nós temos os bens públicos dominicais. Os bens públicos dominicais, pessoal, são aqueles bens que já estão desafetados. O que é um bem desafetado, professor? Bem desafetado é aquele bem que ele já foi um bem de uso comum do povo ou já foi um bem de uso especial, mas nesse momento ele não tem mais nenhum tipo de utilização específica. Nesse momento ele não serve mais para o Estado, nem para uma utilização específica, nem para uso comum do povo. Não, ele é um bem sem utilização. Ele é um bem, gente, que compõe o patrimônio do Estado. Ele compõe o patrimônio do Estado, ok. Ele faz parte do patrimônio do Estado, só isso. Mas é aquele bem que não tem serventia nenhuma. Por exemplo, o Estado ele tinha em determinado prédio, ele fazia funcionar o centro administrativo. Mas aí ele desocupou esse prédio, o centro administrativo foi para um novo prédio e esse prédio ficou abandonado. Esse bem público é um bem público o quê? Dominical. Ele foi desafetado do serviço público. Era uma praça, mas uma praça que, por algum motivo, o Estado ele decidiu que aquele espaço não deveria ser mais praça, demoliu todos os bancos, os brinquedos, os parques que existiam ali e transferiu essa praça para outro lugar. Aquele terreno, aquele imóvel ali se tornou um bem público dominical. Tá bom? Então, bem público dominical é aquele bem que compõe patrimônio do Estado e não tem mais nenhuma destinação específica. Aí você pergunta assim, professor, por que o bem para ser vendido, ele tem que ser um bem inservível, ele tem que ser um bem dominical? Porque os bens públicos, via de regra, eles são inalienáveis. O bem público, gente, ele não pode ser alienado, salvo os bens públicos dominicais. Quando a gente estuda bens públicos, tem um princípio que é o princípio da alienação condicionada, ou alienabilidade condicionada, tanto faz. Significa o quê? Para que a gente possa alienar o bem público, a gente tem que desafetar ele. A gente tem que transformar o bem público em bem dominical para que a gente possa vendê-lo. Então, colocar aqui embaixo, seja o bem de uso especial, ou seja o bem de uso comum do povo, de uso comum, esse bem para ser vendido, ele tem que passar por uma desafetação, para somente depois ele se tornar um bem público dominical. E assim, esse bem, ele poderá ser, agora sim, poderá ser alienado. Então pode sim ocorrer a alienação. Tudo bem? Ok? Beleza. Então é isso. O bem público ele tem que ser um bem público obrigatoriamente um bem público dominical. Perfeito. Após a desafetação, gente, a alienação depende de uma declaração de interesse público, a avaliação prévia do bem e, por fim, uma licitação na modalidade leilão. Então, o bem público ele primeiro vai ser desafetado. Primeiro, ele se torna um bem público dominical. Depois que ele se torna um bem público dominical, gente, aí é necessário uma declaração de interesse público por parte do Estado. Depois que o Estado declara que aquele bem precisa ser alienado, que o interesse público para ele ser alienado vai ser mais atendido, a alienação desse bem atende muito mais o interesse público do que a manutenção dele dentro do patrimônio do Estado. Depois disso, esse bem vai ser avaliado previamente e, por fim, vai ser licitado por meio do leilão. Existem as exceções, né, pessoal, em que o bem ele poderá ser vendido por meio de dispensa, mas a exceção à regra é que deve haver licitação na modalidade leilão. Tá bom? Ok, pessoal, sobre esses bens imóveis, o que é que vai acontecer sobre os bens imóveis? Além de tudo isso que a gente viu, gente, os bens imóveis, para serem alienados, é necessário também que haja a edição de uma lei específica para autorizar essa alienação. Agora, cuidado, isso só acontece quando os bens forem bens
imóveis. Quando bens imóveis? Bens móveis não precisa de lei específica para, para serem alienados. Não precisa de autorização legislativa específica, não. Mas bens imóveis precisam. Essa é a regra. Mas aqui nessa regra, gente, eu tenho uma exceção que eu vou mostrar para você aqui, ó. Exceção. Qual é a exceção? A exceção, gente, é quando esse bem imóvel, ele é adquirido por... Opa, ficou um pouquinho ruim aqui. Adquirido por dação em pagamento. Dação em pagamento. Ou decisão judicial. Ou decisão judicial. Ok. Então, o que é que vai acontecer? Vamos lá para a regra geral, voltando aqui. Voltando, para o bem público ser vendido, ele precisa primeiro ser um bem público dominical, ou seja, precisa passar por uma desafetação. Depois da desafetação, ele precisa de uma declaração de interesse público. Depois, uma avaliação prévia do bem. E, por fim, a licitação leilão. Essa é a regra. Para bem imóvel, só basta isso. Para bem imóvel, eu preciso, além disso, de uma lei específica. Tem exceção? Tem. Exceto se esse bem imóvel, se ele foi adquirido por dação em pagamento ou decisão judicial. Se o bem imóvel ele foi adquirido por dação em pagamento ou decisão judicial, ele pode ser alienado sem autorização legislativa. Se o imóvel, por exemplo, o Estado adquiriu um bem imóvel por meio de uma decisão judicial. Ele entrou com ação de execução fiscal contra o contribuinte não pagou aquela dívida que tinha. O juiz encontrou um imóvel no nome do contribuinte e determinou que aquele imóvel iria para a propriedade do Estado. Decisão judicial. Então, esse imóvel ingressou no patrimônio do Estado por meio de decisão judicial. Então, ele vai ser vendido, pode ser alienado por meio do leilão, sem necessidade de autorização legislativa. Beleza? Show de bola? A ideia aqui, gente, é que o Estado, o legislador entendeu o seguinte, olha, a gente não precisa de lei para autorizar essa venda, porque esse patrimônio ele ingressou para a propriedade do Estado por acidente, entre aspas, né? Ele ingressou para pagamento de uma dívida, via de regra. Então, o Estado realmente ele não tem interesse público em utilizar esse imóvel, não. Ele está adquirindo esse imóvel aqui, mas não pelo imóvel em si, sim pelo valor que ele representa. Por isso que não custa nada a gente permitir que esse imóvel ele seja vendido sem precisar de lei. Tá bom? Porque o interesse público aqui é mais pelo valor pecuniário do que mesmo pelo valor de utilização desse bem. Ok, show de bola, temos aqui o nosso esqueminha. Podemos avançar. Essa exceção que eu falei para vocês, eu nem lembrava que eu tinha colocado, mas ela está aqui embaixo. A exceção são bens imóveis adquiridos por dação em pagamento ou decisão judicial, mas eu já coloquei aqui, tá bom? Então, show de bola. Vamos avançando. Pessoal, é o seguinte, olha só. O tipo de licitação do leilão, ou seja, o critério de julgamento. O leilão vai ser sempre maior lance. O lance ele tem que ser um lance igual ou maior do que o valor de avaliação. Tá certo? É por óbvio, né, gente? Olha, a administração quer vender um bem, quer vender um carro, e ela vai avaliar esse... Lembra que o bem tem que ser avaliado previamente, né? Beleza, então ela vai vender um carro, o carro tem um valor de avaliação de 20 mil reais, por exemplo. Quando ela vai vender, ela tem que vender pelo menos por 20 mil reais. Não pode ser menos, tem que ser mais. 20 mil ou mais, tá bom? Então o lance tem que ser igual ou maior que o valor da avaliação. Quem conduz o leilão? Gente, quem conduz o leilão é o leiloeiro. Aí muito cuidado aqui, tá? Muito cuidado por quê? Esse leiloeiro, ele pode ser um leiloeiro oficial ou pode ser um leiloeiro servidor designado. A autoridade, ela pode designar um servidor para ser leiloeiro naquela ocasião. Pode acontecer. Mas pode acontecer também, gente, de a administração pública contratar um leiloeiro oficial. Gente, leiloeiro oficial são pessoas que têm como profissão ser leiloeiro. Então a pessoa é leiloeira oficial. Ela vive disso. Ela faz uma formação específica, existe uma regulamentação, é uma profissão regulamentada, a profissão de leiloeiro, gente. Então, o camarada é leiloeiro, o Estado vai lá e contrata ele. Ele já tem todo o trato, né? A experiência de proceder com esse leilão. Quando esse leiloeiro for oficial, se ele for oficial, ele tem que ter cadastrado no órgão. E quando esse leiloeiro for um leiloeiro oficial, gente, a lei diz assim, ó, artigo 31, parágrafo 1º. Ele deverá ser selecionado
mediante credenciamento ou licitação. O credenciamento, gente, a gente vai falar sobre ele lá na parte de inexigibilidade de licitação, que o credenciamento, ele é um modo de inexigibilidade, ele é uma forma de inexigibilidade de licitação. É novidade, inclusive, na lei, não existia essa inexigibilidade na 8666, não. Mas o credenciamento é uma inexigibilidade aqui na nova lei de licitações. O credenciamento funciona da seguinte forma, de maneira bem rápida, de maneira bem objetiva. A administração pública lança um edital e convoca pessoas que têm interesse, no caso aqui, convoca leiloeiros que têm interesse em participar de leilões daquele órgão. Mas ela não vai escolher a melhor proposta, não. Ela chama, convoca. Quem cumprir os requisitos mínimos se credenciam no órgão, vão ficar credenciados. E quando ela for contratar, ela vai escolhendo as pessoas que estão credenciadas. Tá certo? Então, não é uma competição. Inclusive porque é um modo de inexigibilidade de licitação. Então ninguém vai competir, não. Ela abre o credenciamento, as pessoas se cadastram, se credenciam, e quando ela for fazendo licitações, ela vai chamando, olha, leiloeiro X, eu quero agora você. Leiloeiro Y, agora vai ser você. E assim vai, tá bom? Isso pode ser, essa contratação do leiloeiro oficial pode ser pelo credenciamento, mas pode ser por meio de uma licitação. Quando for por meio de licitação, gente, esse leiloeiro tem que ser contratado por meio do pregão. Tem cuidado, tá? Tem cuidado. Porque pode confundir, né? Oxe, peraí, eu tenho um leilão, para fazer um leilão tem que contratar o leiloeiro e para o leiloeiro ser contratado tem que fazer um pregão? Mas é assim que funciona. O leiloeiro, para fazer o leilão, ele vai ser contratado por meio de uma licitação pregão. A gente faz um pregão para contratar o leiloeiro. E o critério de julgamento tem que ser o de maior desconto. Lembra que o pregão, quando a gente conversou sobre ele adotava critério de julgamento menor preço ou maior desconto? Pronto. Então, nesse caso da contratação do leiloeiro oficial, o critério de julgamento do pregão não pode ser menor preço, tem que ser obrigatoriamente maior desconto. Aí ele diz aqui, o maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo, os percentuais definidos na lei que regulamenta a referida profissão e observados os valores a serem leiloados. Pessoal, a profissão de leilão, hoje, estamos vivendo uma época da legislação que trata dessa profissão do leiloeiro, que é uma legislação até bem antiga, tá? Bem antiga, aí com mais de 90 anos. A legislação que regulamenta a profissão de leiloeiro, hoje ainda é o decreto lá de 1932. É o decreto 21.981/1932. Esse decreto, gente, ele regulamenta a profissão do leiloeiro. E lá no decreto ele diz, gente, qual é o percentual definido para as comissões a serem cobradas pelo leiloeiro. Porque imagina o seguinte, o leiloeiro, ele é um profissional. Se ele é um profissional, ele precisa ganhar dinheiro, né, gente? Ele precisa ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, como é que ele vai cobrar? É um percentual em cima do que ele está leiloando. Então, por exemplo, ele tem um imóvel no valor de R$500 mil. Então, esse imóvel que ele está leiloando, o valor de comissão dele é um percentual em cima desse imóvel. Um percentual em cima desse imóvel. Então, ele vai ganhar essas comissões. Então, o decreto, gente, ele prevê quais são as comissões do leiloeiro. Aí ele destina essas comissões de maneira diferente. Ele organiza de maneira diferente. Para bens móveis, a comissão do leiloeiro é de 5%. Para bens imóveis, que geralmente tem um valor maior, né? O valor nominal de um bem imóvel geralmente é maior do que o de um bem móvel. Não é isso? Um bem imóvel, geralmente imóvel, tem valor menor do que um bem imóvel. Então, por isso que no bem imóvel, o percentual será um pouquinho menor, 3%. 3%. Tá bom? Então, esses são os percentuais previstos hoje, pessoal, no decreto 21.981/32 sobre a comissão que o leiloeiro recebe, em cada leilão que ele vai fazer. Aí, gente, deixa eu chamar a atenção para você. Olha o que a lei está dizendo aqui, olha o que a 14.103 fala. Ela diz assim, ó, modalidade pregão, o critério de julgamento é maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei. Então, esses percentuais aqui, gente, eles são os máximos que o leiloeiro pode ganhar na administração pública em um leilão.
É o máximo. Quem está dizendo é a lei de licitações. Então o decreto fala, olha, o percentual é esse. Aí a lei de licitação diz assim, opa, peraí, eu estou vendo que tem um percentual na lei. Mas esse percentual aqui vai ser um parâmetro máximo que nós vamos utilizar e vai ganhar essa licitação que é oferecer o maior desconto em cima desses percentuais. Então, gente, o maior desconto ganha quem oferece o maior desconto. Maior desconto com base nesses percentuais. Nesses percentuais. Então, por exemplo, vamos lá. É um bem imóvel. É um bem imóvel, tá bom? Aí, o edital de licitação, quando é publicado, já tem lá. Qual é o percentual de parâmetro? Que a gente sai de quanto aqui? 3%, que é o valor que está no decreto 21.981. E aí, gente, eu tenho um percentual na licitação e o edital vai dizer o critério de julgamento para contratar esse leiloeiro é de maior desconto, porque é o pregão, a lei está dizendo aqui que é maior desconto. Ok. E aí os caras vão apresentar na proposta, diz assim, olha, pode ser do tipo que eu vou falar assim, ó. Olha, tem 3% aí, mas eu posso fazer essa licitação cobrando apenas 2,95%. Aí o outro diz, olha, eu posso fazer a licitação cobrando apenas 2,97%. Ou então eu posso fazer cobrando 2,90%. Esse é o modo de apresentação de proposta que a administração pode prever no edital. É maior desconto. Ou ela pode fazer o seguinte, colocar um desconto com base nesse daqui, por exemplo. Ela coloca lá, o valor do imóvel que eu vou alienar, o valor de avaliação aqui é um valor de 500 mil reais. Exemplo, 500 mil reais é o valor do imóvel, o valor de avaliação. Então, a comissão com base nesse valor, 3% de 500 mil reais daria 15 mil reais. 15 mil reais. É isso, meu Deus? É isso, 15 mil reais. Show de bola. Então, 15 mil reais aqui é o valor de 3%, que seria o valor dessa comissão do leiloeiro, se fosse os 3% de um imóvel. 15 mil reais, ok. Quem oferece o maior desconto e ela coloca no edital? Coloquem nas suas propostas, apresentem as propostas oferecendo um valor real de desconto. Aquele que apresentar o valor de desconto real, o maior desconto real, vai ganhar a licitação. Então, por exemplo, o cara diz, é 15 mil aqui, vai partir de 15 mil a nossa comissão. Então eu, leiloeiro, ofereço uma proposta aqui que eu dou um desconto de R$1.000. O outro diz, olha, eu ofereço um desconto de R$500. O outro, olha, eu ofereço um desconto de R$2.000. E aí por diante, tá bom? Essas duas formas de julgamento, elas podem acontecer. Isso vai depender do edital de licitação e também desse regulamento aqui, ó. Desse regulamento, cadê? Desse regulamento. O leilão é um procedimento especial e esse procedimento especial é previsto em regulamento. Então o regulamento ele pode trazer, ele pode determinar qual dessas duas formas que eu falei aqui vai ser utilizada para o julgamento desse leilão, ou então a própria administração pública em edital determina, olha, eu quero que o maior desconto seja apresentado da seguinte forma, tá bom? Mas o importante é isso, tem que ser maior desconto em cima desses percentuais previstos em lei. Tranquilo? Show de bola? Vamos avançando aqui. Cadê? Ok, vamos avançando aqui. Falar um pouquinho da publicação, da publicidade do edital. O edital, gente, aqui, ele é um edital que vai ser publicado, por óbvio, é um leilão, é uma licitação. A nova lei de licitação prevê apenas o edital como instrumento convocatório, então eu vou ter um edital. E esse edital é publicado em um sítio eletrônico oficial, ou seja, no site oficial do órgão. E também deve ser, pessoal, afixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da administração pública. Além do sítio eletrônico, afixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da administração. Gente, essas duas formas de divulgação, vou até colocar aqui assim, ó. Essas duas formas são obrigatórias. São obrigatórias. A administração pública precisa obrigatoriamente fazer essas duas divulgações no leilão. Além delas, eu tenho essa outra possibilidade aqui, mas daqui é facultativa, tá, gente? É discricionária. Outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação. E aí ela pode publicar na televisão, na internet, sem ser no site oficial, em portal de notícia, na rede social, em qualquer lugar que ela quiser. Tá bom? Mas esse aqui é facultativo. Obrigatório mesmo é no sítio eletrônico oficial e em afixar em local de ampla circulação de pessoas na sede da administração pública. Tranquilo, show de bola? Ok.
O leilão, gente, segundo o artigo 31 do parágrafo 4º, ele diz que o leilão não exigirá registro cadastral prévio. Isso quer dizer que as pessoas, para participarem do leilão, não precisam estar cadastradas, tá? E também não tem fase de habilitação, isso aqui é muito importante. A habilitação é uma regra na licitação, né? Primeiro julga, depois habilita, essa é a regra, para ver se as pessoas cumprem os requisitos. Mas no leilão nem precisa, sabe por quê? A administração pública quer o seu dinheiro. Ela quer que o camarada pague por aquele bem arrematado. Então, se tem um dinheiro, se não é dinheiro falso, e se não é cheque sem fundo, acabou-se, meu amigo. Precisa provar regularidade fiscal e trabalhista para você comprar um bem da administração. A administração quer vender, para você comprar, ela vai dizer, não, peraí, você quer comprar, tem um dinheiro, tá aí, mas para isso eu preciso verificar se você cumpre uma habilitação de regularidade social, uma regularidade jurídica. Não, ela quer saber do dinheiro. Se tiver o dinheiro for lícito, tá tudo certo, não precisa de habilitação. E ele deve ser homologado assim concluída a fase de lances e superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor na forma definida no edital. O edital vai prever esses procedimentos, assim também como deve haver a previsão no regulamento. Então, gente, o leilão, ele vai obedecer às seguintes fases. Ele vai obedecer, deixa eu colocar aqui do lado. Ele vai obedecer às seguintes fases. Primeiro, eu tenho uma fase preparatória. Tem que ter uma fase preparatória para o leilão, né? Preparatória, lógico. Fase preparatória é aquela fase interna. Ok, o leilão também tem que ter. Por óbvio, o leilão também tem que ter. Show de bola. A fase preparatória. Ok. A segunda fase do leilão é a publicação do edital. Edital. Depois, eu tenho apresentação e julgamento dos lances. Apresentação e julgamento dos lances. Depois disso aqui, depois do arremate, o certo seria a homologação. Mas aqui está dizendo, ó. Homologação não, perdão. Habilitação. Mas aqui está dizendo, não precisa, não tem fase de habilitação. Não precisa habilitar ninguém. Então, a gente pula essa fase de habilitação e vamos para a fase de recurso, a fase recursal. Fase recursal. É o que ele fala aqui, ó. Concluída a fase de lances, superada a fase recursal. Depois da fase recursal, nós temos a fase de pagamento. Teve recurso, não tem nenhum problema. Realmente, esse camarada ganhou aqui o leilão. Vamos para o pagamento. E por último, nós temos a homologação. Pronto. O leilão vai seguir essas fases, já que ele tem um rito próprio especial. Esse rito deve ser previsto em decreto, em regulamento, mas o parágrafo 4º do artigo 31 já dá uma boa colher de chá pra gente. Ele já diz mais ou menos como é que esse rito vai acontecer. Tranquilo, gente? Essa aula foi uma aula mais longa, né? Foram aqui 27 minutos, quase 30, 28, aqui já estamos em 28 minutos de aula. Uma aula um pouquinho mais longa, mas foi pra gente entender melhor todos esses detalhes e nuances sobre o leilão. Vamos encerrando ela por aqui. Na próxima aula a gente conclui as modalidades licitatórias, que vai ser quando a gente vai falar sobre o diálogo competitivo. É a nova modalidade licitatória. Muita gente tem dúvida ainda, não sabe como é que funciona. A gente vai te explicar direitinho aqui, tá bom? Eu fico por aqui. Forte abraço. A gente se vê na nossa próxima aula. E eu deixo aqui minha rede social, se você quiser entrar em contato, tirar sua dúvida, acompanhar também meu trabalho por lá. Tá aqui, ó, @Prof. Bruno Lira, pode entrar em contato por lá que a gente bate um papo, tá bom? Forte abraço, a gente se encontra na nossa próxima questão. Valeu, até mais!